Olá, essa disciplina é Sensoriamento Remoto, sou o professor André e o tema dessa aula é Aquisição de dados orbitais e composição de bandas. Nessa aula nós vamos começar a parte prática, onde vocês vão ter que utilizar o programa QuantumGIS. Para você instalar o programa no seu computador, acesse o site do programa diretamente ou então você pode baixar diretamente no site Geotech, daqui a pouco eu vou mostrar nessas duas posições. Para baixar no site do próprio QGIS, você vai abrir uma aba no seu computador e vai buscar, então em uma nova aba você vai buscar Download QGIS e vai acessar esse link Baixar o QGIS. Nesse site, que é o site oficial do QGIS, estão disponíveis as versões para download. Existem várias. Atenção ao seguinte, você vai baixar a opção de longa duração. Aqui acima eles mostram a versão, no caso aqui 3.14, que é a versão mais atual. Porém, por padrão, nós vamos utilizar sempre a versão de longa duração. Então você vai ver aqui qual que é a longa duração que tem. Nesse caso é a versão 3.10, porque essa é mais estável. É comum que as versões atuais elas tenham alguns erros que ainda não foram solucionados. Então, para não ter erro, vamos todos utilizar a versão de longa duração. Pode ser que ao você utilizar essa aula, fazer esse vídeo, a nova versão de longa duração seja outra numeração. Então você vai baixar essa que está disponível para você nesse momento. E outra coisa importante é que você faça o download da versão que seja compatível com o seu computador, ou 64 bits ou 32 bits. Veja qual o seu sistema operacional e faça o download dele. No caso, o meu é 64 bits. Faça o download e instale no seu computador. Você também pode fazer o download do programa diretamente no site do Geotech. Nesse caso, você vai em Disciplinas, Sensoramento Remoto. Em links, eu disponibilizo aqui a versão de longa duração. E aí você faça o download. Veja qual que esteja mais adequado e você escolhe o que você preferir. Nessa nossa aula, então, após instalar o QGIS, nós vamos fazer o download das imagens de satélite. Como nós vimos na parte teórica, aqui em material didático e na aula de aquisição de dados orbitais, nós temos dois principais sites. Esse do United States Geological Survey, que você vai ter acesso aos dados do próprio USGS. Caso você queira fazer o download nele, ele é melhor para quando você vai fazer um download mais aprofundado, com um dado mais específico. Ele é bem simples, apesar de estar em inglês. Você vai selecionar a sua área de interesse, você pode ou digitar aqui, ou então pode vir diretamente. No caso, vamos supor o NAI. Eu clico aqui e já vai aparecer aqui as coordenadas referentes ao NAI. Isso vai servir para dar uma posição para esse buscador. Você pode utilizar marcadores KML ou Shapefile, vai de acordo com o seu interesse. Aqui, nesse caso, você escolheria a data, somente lembrando que, como é o sistema americano, é primeiro mês, depois dia, depois ano. Uma data inicial até uma data final. E os dados disponíveis são diversos. No caso da nossa aula, vamos utilizar Landsat, tem Landsat Collection, e aí tem os diferentes níveis de aquisição dos dados disponíveis do Landsat. Nós temos aqui, por exemplo, sob demanda, Landsat 8, Landsat 7, Landsat do 4 ao 5, e aqui os dados já prontos para aquisição sem ser por demanda dos mesmos sistemas. Nesse caso aqui, você só vai utilizar quando você quiser aprofundar um pouco mais nesse tema. Na nossa aula, vamos utilizar o site do INPE, que já está em português, está fácil de fazer essa aquisição. Então, vamos voltar lá e vamos clicar aqui em Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que vai abrir o catálogo de imagens do INPE. Nesse site, você tem disponível todos os dados que o INPE disponibiliza de satélite. Para você ter acesso, é fundamental que primeiro você faça o seu cadastro. Então, clique aqui em cadastro, dê uma pausa nesse vídeo, faça ele todinho e você vai receber um e-mail. Quando o seu cadastro estiver pronto, você volta na aula para você fazer o download. Aqui, nos parâmetros básicos, nós vamos utilizar para dar as informações de interesse. Você tem aqui diversos satélites disponíveis. Na nossa aula, nós vamos utilizar o Landsat 8. Então, quando você clicar em Landsat 8, repare que ele vai abrir essa janela que é para você ir para uma nova aba.
porque o Landsat 8 já está disponível nessa nova plataforma de catálogo de imagens. Só que é importante destacar o que, caso na atividade final, no trabalho de avaliação de mudança no espaço, você tenha a opção de utilizar, por exemplo, a comparação de uma imagem do Landsat 8 com uma imagem do Landsat 5, nesse caso você vai fazer o download diretamente aqui nessa plataforma, porque essa do Landsat 5 não está disponível nessa plataforma. Então, lembre-se, no seu trabalho final, se você for utilizar uma data antes de 2014, você vai ter que utilizar essa plataforma. Como ele abriu aqui a plataforma que a gente está utilizando, que é a do Landsat 8, está nessa nova aba. Aqui são algumas informações básicas sobre o que você vai utilizar. Parâmetros básicos. Qual é o satélite que nós vamos utilizar? Aqui é o satélite Aqua que vem como padrão. Você vai clicar aqui e vai selecionar Landsat 8, que é o que nós vamos padronizar na nossa disciplina. Aqui já te mostra o instrumento, que é o sensor OLE. Somente o sensor OLE é disponível aqui no catálogo do INPE. Caso você queira um dado do TIRS, você tem que baixar no site da USGS. Data de início, ele disponibiliza aqui de janeiro de 2015 até a data de agosto de 2020. Vai depender de quando você está acessando esse site. Porcentagem de cobertura máxima é o que você vai colocar como restrição. No nosso caso, como a gente não tem uma data específica para fins da aula, vamos utilizar aqui 0% de cobertura máxima, para pegar uma imagem que não tenha nenhuma cobertura de nuvem. Não clique em pesquisar imagens ainda, porque senão vai buscar do mundo todo. Você vai vir aqui, ó, e tem duas opções. Você pode utilizar órbita ponto ou municípios. Órbita ponto é a informação referente à posição que essa imagem foi obtida, como se fosse um CEP do dado do satélite. Caso você tenha dúvida do que seja um órbita ponto, nós temos aqui na nossa disciplina grade de satélite. Aqui nessa grade de satélite ela é bem interessante porque ela mostra a órbita ponto do Landsat. Então eu vou abrir aqui para você visualizar. Caso você queira, você também pode utilizar aí no seu computador. Como eu já vou baixar o primeiro arquivo, eu já vou criar aqui na minha pasta. Eu vou criar uma pasta chamada SR_André, para já padronizar. Dentro dessa pasta, você pode criar essa pasta onde você quiser no seu computador. Dentro da pasta SR_André, você coloca SR o seu nome. Eu vou criar uma pasta chamada Dados. Dentro dessa pasta Dados, eu vou criar uma pasta chamada Aula 1. Só para ficar mais fácil de... No caso aqui, aula 1, aula prática 1. Vou salvar aqui dentro. Essa é a grade do Landsat. Esse arquivo ele é .kml, ou seja, ele vai abrir no Google Earth. Você vai baixar o programa, vai instalar no seu computador, e aqui eu vou mostrar para você o que ele vai... Repare que aqui, ó, em amarelo, ele mostra a grade do Landsat. Essa grade, como eu chamei a atenção para vocês, ela está mostrando para toda a América do Sul, e ela tem como se fosse o endereçamento dessa imagem. Quando eu venho aqui, por exemplo, vou buscar Unai. Repare que o Unai está localizado nesse ponto e ele possui aqui no caso duas órbitas pontos. Órbita 220.71, órbita 220.72. Isso significa que se eu utilizar esse valor aqui, 220.71, ele vai me dar essa imagem especificamente desse local. 220.72 vai me mostrar essa imagem desse local. Então a órbita ponto serve para dar essa informação bem detalhada de onde você está posicionado. Então voltando aqui, então eu poderia colocar aqui órbita 220.71, mas no nosso caso é mais simples já vir aqui direto. Eu vou colocar Brasil, vou colocar o nome do município, estado, Minas Gerais, e o Unai. Vou clicar aqui e ele vai aparecer o Unai nesse momento. Atenção, escolha o seu município, não pode ser o Unai. Ninguém vai utilizar o Unai nessa aula para cada um ter seu município específico. Escolha o seu município e envie no grupo. Nenhum município pode ser repetido entre os alunos. Cada aluno tem que ter um município específico.
Então, caso você opte por exemplo, Uruana, você vai dizer lá, meu município é Uruana, e ninguém mais vai poder ter Uruana. Se repetir, será desconsiderado. Então eu vou pegar aqui a imagem, tem aqui várias, apareceram aqui 141 imagens disponíveis. Os registros, vou pegar uma aqui que esteja boa, vou clicar aqui nesse arquivo, então eu só cliquei aqui em cima e vai mostrar aqui a imagem. Eu vou pegar uma da parte de cima, repare que essa aqui é a órbita 220.7.2, eu vou pegar uma do 220.7.1. A 221 é do lado, então aqui é 220.7.1. Então eu vou pegar essa aqui, ó, 220.7.1. Então eu vou escolher essa imagem, vou colocar aqui, ó, em adicionar ao carrinho. Então eu adicionei o carrinho e agora eu posso fazer o download dela. Quando você clicar aqui em carrinho, ele vai perguntar assim, ó, para executar o download dessa imagem, o usuário já deve estar cadastrado, então faça o login. Então você vai acessar com o seu login nesse momento. Então após fazer o login, vou voltar ao carrinho. E aqui ele está te mostrando qual que é a imagem, no caso Landsat 8, sensor OLE, órbita 220.7.1, e a data dessa minha imagem é de 2020, 0709. Então é 9 de julho de 2020, uma imagem recente. Vou clicar em prosseguir. Então seu pedido será atendido, bastando para tanto clicar em fechar pedido. Então clique em fechar pedido e posteriormente você vai receber um e-mail com a confirmação dessas imagens. Então, só voltando aqui em pesquisar. Agora é você aguardar o seu e-mail para fazer essa aquisição desses dados. Então, após você receber o e-mail, você terá essa informação. Então, aqui está te mostrando quais foram os arquivos que foram enviados para você e você vai clicar nesse link aqui embaixo. Quando você abrir esse link, você tem aqui justamente o diretório dos arquivos. Repare que aqui tem B1, B2 até aqui B9, que são as bandas do Landsat 8. Se você voltar naquela aula que nós visualizamos como fazer a aquisição dos dados em nível de suas bandas, você fez lá aquela tabela contendo as bandas do Landsat 8, você vai ver que quais são as bandas do azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio. São justamente das bandas 2 até as bandas 6. Então, nesse caso aqui, você vai baixar as bandas 2, 3, 4, 5 e 6 e a banda 8, que é a banda pancromática que vai ser utilizada lá na aula futura de fusão. Então, faça o download dessas bandas colocando dentro da pasta que você acabou de criar. Então, banda 2, vou salvar dentro de sensoramento remoto André. Dentro de dados, eu vou colocar então aqui na aula 1, vou fazer o download dentro dessa pasta. Então, sempre que eu quiser utilizar a imagem bruta, eu sei que ela vai estar dentro dessa pasta. Banda 3, banda 4, banda 5, banda 6 e a banda 8. Repare que a banda 8 ela possui o maior tamanho. As outras bandas elas têm aproximadamente 70 megas, a banda 8 ela vai ter 261 megas aproximadamente. Isso é porque a banda pancromática ela tem uma resolução espacial de 15 metros e, consequentemente, ela é mais pesada. Então, aguarde o download das suas imagens para a gente retornar na atividade. Então, após concluir o download, você vai acessar sua pasta da disciplina, onde tem dados, aula 1, e aqui tem os arquivos que você acabou de fazer o download, com suas bandas individuais. Faça aqui então a extração desses arquivos. Acabou de fazer a extração, eu vou optar por apagar esses arquivos zipados para não ficar enchendo muito espaço no meu computador. Então aqui eu tenho o arquivo banda 2, 3, 4, 5, 6 e 8, que são as bandas individuais. Eu vou abrir uma para a gente ver o que vai aparecer. Vou abrir a banda 2. Então está carregando. Repare aqui que ele aparece justamente uma imagem cinza. Por quê?
Nós já vimos nessa aula teórica que a banda individual é composta por tons de cinza, que a cor só vai aparecer a partir do momento que você fizer a composição. Vou abrir aqui a banda 3, agora a 4, banda 5, banda 6. Repare que à medida que nós fomos indo para as bandas de comprimento de ondas maiores, a imagem vai ficando mais clara. Reparou aqui? Olha que interessante aqui, ó, da 6 para 5. Parece até que são duas áreas distintas, mas são as mesmas áreas. Repare aqui essa área onde tem esse corpo d'água. O que muda é justamente a informação da superfície. Uma banda, por ter um comprimento de onda específico, ela vai refletir mais um tipo de alvo do que outro em uma determinada banda. Isso faz com que você tenha essas informações variando assim. Só que nós não vamos utilizar no nosso trabalho as bandas individuais assim com formato TIFF. Nós temos que abrir esses arquivos justamente no QuantumGIS, que é lá que nós vamos trabalhar com essas imagens. Então, você vai fazer agora, você vai abrir o seu programa QuantumGIS para fazer a primeira atividade de manipulação desses dados. Então, acesse o programa QuantumGIS no seu computador. Então, você vai vir aqui, no caso o meu aqui, você vai procurar QGIS 3.4, aí tem vários tipos aqui de QGIS. Você vai abrir esse aqui, ó, QGIS Desktop 3.4 with Grass, vai abrir esse aqui, o com Grass. Essa versão tem dado menos problema, a gente tem reparado isso na disciplina de geoprocessamento. Então, você abriu o QGIS no seu computador, pode ser que a visão inicial não seja como essa, justamente porque você não utilizou alguns dos programas que nós estamos utilizando aqui, algumas extensões, eu estou até desabilitando algumas que vão ser abertas e vão ser utilizadas mais para frente na evolução da disciplina. Então, a primeira coisa, você vai salvar esse projeto. Onde que você vai salvar o seu arquivo? Você vai clicar aqui em Projeto, Salvar. Então você vai salvar aqui bem fácil a sua visualização. Dentro da pasta Sensoriamento Remoto André, eu vou salvar aqui dentro dessa pasta, vai chamar Proj, underline, aula 1. Não coloque espaço. Não coloque espaço, não utilize acentos, não utilize caracteres especiais. Quando você quiser dar um espaço entre uma informação e outra, coloque underline, igual eu coloquei aqui, salve dentro dessa pasta. Então, quando você vier dentro da sua pasta, então está aqui Sensoriamento Remoto André, vai estar aqui Projeto Aula 1. Então, quando eu tiver aqui diversos arquivos dentro desse projeto, basta você abrir esse arquivo Proj Aula 1, que já vai abrir o QuantumGIS especificamente nessa aula. Na aula seguinte, nós vamos salvar um Proj Aula 2, aí você vai abrir especificamente nele. Isso vai facilitar a sua organização na disciplina. Então, essa é a visão mais básica do QGIS, com suas diversas abas. Ele já está em português. Então, a primeira coisa que eu vou te indicar é não tenha medo de clicar nesses botões. Vai brincando nele aí, veja como é que funciona, clique no botão, veja todos os nomes para você se familiarizar. Quanto mais você fizer isso, mais você vai se familiarizar com o programa e, consequentemente, vai aprender mais rápido a sua utilização. Aqui ele tem a opção camada, e ele tem a opção adicionar camada. Você tem condições de adicionar camadas vetoriais, raster e diversos outros. Nós vamos utilizar muito essa ferramenta. Nós vamos usar tanto que é meio chato você ficar vendo aqui camada e adicionar. É mais interessante que você utilize essas mesmas informações nessa barra lateral. Caso a sua barra lateral não esteja aparecendo aqui, você vai clicar com o botão direito em qualquer local aqui, botão direito, e você vai habilitar essa opção aqui, ó,
Então, você vai vir aqui, ó, e gerenciar camadas e marca essa opção. E vai aparecer essa opção para você de adicionar. Por quê? Quando você quiser adicionar uma imagem de satélite ou então um dado vetorial, basta você clicar aqui direto, sem ter que vir aqui em camada, adicionar camada e nela. Você quer adicionar suas bandas do satélite. Toda imagem ela é um raster. Então, nesse caso, você sempre tem que saber. Raster são imagens, arquivos matriciais, linhas e colunas. Vetoriais, nós vamos utilizar só um pouco, mas nós vamos utilizar daqui a pouco, talvez na aula que vem, para recortar o limite do seu município, são vetores, linha, ponto e polígono. Então, se a imagem é raster, clique nessa opção e aqui vai aparecer esse gerenciador de fontes de dados. Você vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e vai até a pasta que você salvou os seus arquivos. Então, dentro da minha pasta Sensoramento Remoto André, eu tenho dados, aula 1. Aqui em aula 1, eu tenho as minhas bandas. Eu vou colocar como lista para facilitar a visualização. Então, eu tenho aqui os arquivos banda 2 até a banda 8. Nós não vamos abrir aqui agora a banda 8. Vamos abrir a banda 2 até a banda 6 apenas. Eu selecionei todas elas e vou clicar em abrir. Você pode selecionar tudo de uma vez, ou segurando o Ctrl, ou apertando nessa primeira, Shift. Segura Shift, vai até a última, e já vai tudo de uma vez. Clique em abrir. Elas não apareceram ainda. Por quê? Você deve clicar aqui agora em adicionar. Então, adicionou, clique em Close. Repare que aqui no fundo agora está aparecendo as minhas bandas. Então está aqui, ó, que legal. Dê um zoom aí para você ver, então tem a sua imagem bonitinha aí. Nesse caso, você tem que as camadas estão visualizadas aqui ao lado. Por que camada? Justamente uma camada pode sobrepor a outra. A primeira que está aparecendo aqui é a banda 6. Aí tem a banda 6, 5, 4, 3, 2. Nós temos que colocar essas bandas organizadas conforme elas do menor para o maior. Então, nós devemos colocar a banda 2 aqui em cima e a banda 6 aqui embaixo. Só para nós visualizarmos aqui, ó, como é camada. Se eu desmarco aqui, ela habilita ou desabilita a camada. Então, aqui no caso, eu habilitei, então está aparecendo aqui, ó, a banda 6. Se eu desmarcar, ela deixa de aparecer e a camada que estava logo abaixo dela é a banda 5, que é a que aparece aqui, ó. Vou desabilitar a banda 5, agora habilitou a banda 4. Banda 3, banda 2, e se eu desabilitar a banda 2 não aparece nada aqui porque todas estão desabilitadas. Então vamos colocar então a banda 2 na ordem crescente. Então você vai clicar sobre o arquivo, segure e arraste para cima. Repare que aqui ó, aparece uma linhazinha, tá vendo ali? Ó? Quando ela ficar acima da de cima, quer dizer que mudou a banda 2 lá para cima. Faça isso sucessivamente. Então, banda 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu vou habilitar novamente. Repare que só aparece agora a banda 2. Por quê? Eu habilitei ela. Se eu desmarco, vai aparecendo as bandas abaixo. Após fazer isso, repare que nós estamos com elas em níveis de cinza ainda. E você quer que essas imagens apareçam em cores. Olha aqui que interessante, a região com pivô. Olha como é que ele fica, varia essa informação conforme o comprimento de onda dessa informação. Olha que interessante, a banda 6, que é no infravermelho médio, vista aqui. Quando eu habilito a banda 2, que é a banda do azul, repare que o corpo d'água aqui, ele praticamente nem aparece. Por quê? Cada informação, cada alvo na superfície reflete uma quantidade em função do seu comprimento de onda. Para nós fazermos essa composição, nós vamos vir aqui em Raster, Miscelânea, Construir Raster Virtual. Aqui ele vai criar justamente esse raster, input e esse salvar arquivo aqui. Duas coisas muito importantes. Sempre que nós formos utilizar alguma ferramenta, alguma metodologia, sempre você vai ter um input. O input é o arquivo de entrada para essa ferramenta. Entrada é o que você quer colocar para fazer aquela operação. Nesse caso aqui, o input, eu quero gerar uma composição de bandas para gerar uma imagem colorida. Então, nesse caso, uma composição. Nesse caso, então, o input são as bandas. Sempre vai ter o output, que é o arquivo de saída. É o que vai ser gerado. Nesse caso, vai ser gerado, então, uma composição de bandas com os arquivos das bandas 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre você vai salvar em algum lugar.
Porque se você não clicar em nada aqui e mandar executar, ele vai salvar em arquivo temporário e você vai perder isso depois. Então, primeiro vamos selecionar o input. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e ele está me mostrando aqui quais que são as seleções disponíveis das bandas 2, 3, 4, 5 e 6. Por que nós colocamos já anteriormente aqui na ordem correta? Para ele já colocar isso aqui de forma automática, senão pode ser que você gerasse essa composição de forma errada e a banda 6 seria associada como se fosse no canal do azul e assim sucessivamente. Poderia gerar uma dúvida para você. Então selecione todas e clique em OK. Então 5 elementos selecionados. A resolução você pode deixar aqui média. Se o seu computador ele for muito lento e você vê que ao executar essa operação ele ficou muito devagar, você volte aqui e refaça colocando lowest, que é a menor. Então, você vai agora salvar 3 pontinhos, aí tem a opção salvar no arquivo temporário, que já é o default, salvar no arquivo, você vai sempre, toda operação você vai salvar no arquivo. Clique aqui então. E aí, você vai salvar onde? Não vai salvar agora dentro de aula 1. Você vai voltar na pasta dados, aí tem aqui a aula 1, vai voltar mais uma pasta, vai ter a aula sensoriamento remoto André. Você vai criar uma nova pasta chamada dados gerados. Por quê? Isso vai facilitar a sua compreensão entre o que é dado original e o que é dado que você gerou. Você nunca misture as duas coisas, para você saber exatamente o que é dado que você gerou. Então, dentro de dados gerados, você vai criar uma nova pasta chamada aula 1. Pode ser só aula 1 sem underline. Dentro dela, você vai salvar, então, o arquivo, vai chamar comp L8 Unai. Você vai colocar o nome do seu município. Por quê? Composição Landsat 8 Unai. Salvar e clique em executar. Ele vai rodar e aí vai aparecer aqui, ó, algoritmo construir raça virtual finalizado. Então, após aparecer essa mensagem finished, você vai clicar em close. Repare que aparentemente está a mesma coisa que antes. Você tinha uma expectativa que aparecesse aqui algo colorido. Não apareceu. Então, o que você vai fazer aqui? Caso você queira que essa tela volte à tela inicial mostrando toda a imagem, você pode clicar aqui, ó, nessa opção ver tudo. Ou então, com o botão direito em cima do arquivo e aproximar para a camada. Então, por que ele não está aparecendo? Porque aqui, ó, são camadas. Repare que aqui foi gerado um arquivo chamado virtual. Ele não aparece porque nós temos essas 3 camadas aqui sobre ele. Então eu vou desabilitar as camadas superiores e aqui apareceu o arquivo virtual. Repare que ele tem até uma cor já aqui associada a ele. Por quê? Essa cor já indica que ele tem alguma composição RGB. Quando você clica no arquivo, por exemplo, da banda 2, eu vou clicar com o botão direito, propriedades. Quando você clica aqui, você tem em simbologia, você tem a opção de visualizar as informações dele. Multibanda colorida. Ele não tem como gerar uma multibanda colorida, porque ele só tem uma banda. Ele só tem a banda 1 aqui, no caso, que está em gray, que é cinza. Quando eu venho na minha virtual, botão direito, propriedades, simbologia, já abre em multibanda colorida, você tem aqui banda vermelha, verde, azul, que é o canal RGB. Quando você clica dentro de um dele, você vai ver que tem 5 opções. Por quê? Ele gerou uma composição com as bandas 2, 3, 4, 5, 6, que são as 5 bandas. Agora você tem condições de gerar uma composição colorida. Nesse caso aqui, ele não aparece 2, 3, 4, 5, 6, porque o programa já vai associar como banda 1, banda 2, banda 3. Mas sempre lembre, a banda 1 aqui no caso é a sua banda 2, a banda 2 é a banda 3, a banda 3 é a banda 4, a banda 4 é a banda 5 e a banda 5 é a banda 6. Sempre lembre disso para não ter dúvida. Então, vamos gerar aqui a composição 3, 2, 1, que é da forma como nós enxergamos. Qual que é a composição 3, 2, 1? A banda 3 vai ficar na banda do vermelho, a banda 2 na banda do verde e a banda 1 na banda do azul. Ao fazer essa composição, você vai clicar em aplicar e OK. Repare que aqui já apareceu uma cor da vegetação. Olha que legal, você já consegue visualizar aqui a vegetação, um solo
mais escuro, aqui as cores muito próximas do que a gente está acostumado. Só que ela não está boa ainda, né? Nós vamos aprender posteriormente como que nós corrigimos isso e deixamos essa informação mais bonita. A partir de agora, então, eu não preciso mais de deixar esses arquivos individualizados aqui do B2 até o B5. Então eu vou selecionar os arquivos e vou, após selecionar todos eles, remover layer. Remover as 5 entradas? Ok. Por quê? Eu vou deixar somente o arquivo que foi gerado. Só que aí vem uma outra informação muito importante que nós temos que corrigir, que é justamente o quê? Não sei porquê, mas as imagens do Landsat 8, quando a gente faz o download, elas vêm com o sistema geodésico de referência, aquilo que nós aprendemos lá em topografia, o elipsóide de referência, como norte. Então, para eu ver essa informação, eu posso vir aqui em propriedade. Repare que agora eu não cliquei com o botão direito e vim em propriedade. Eu já dei um duplo clique com o botão esquerdo. E ele abre também a informação. Você pode vir aqui em informação e aqui você vai ter todas as informações principais desse raster. E aqui tem o SRC, que é o Sistema Geodésico de Referência. Ele está com WGA74, UTM, zona 23N. Repare que aqui está como se fosse no hemisfério norte, só que nós estamos no hemisfério sul. Então, para não gerar erros futuros, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é reprojetar essa camada, para que ela esteja correta para 23S. Nesse caso, você vai vir aqui em Raster, Projeções, Reprojetar coordenadas. O nome que aparece aqui é o virtual, apesar de que você deu um nome lá diferente. Quando eu clicar em propriedade dele aqui, inclusive ele mostra aqui, ó, qual que é o caminho. Ele mostra o caminho, o diretório desse arquivo, e o nome dele é comp L8 UNAI, apesar de aparecer o nome que é da ferramenta que foi gerada. Então, qual que é o SRC original? Eu vou colocar aqui, que é o... Você vai lembrar que ó, o SRC original dele aqui, ó, esse WG74, UTM, zona 23N. Você pode decorar esse número aqui, ó, 32263. Eu vou dar um botão, vou clicar aqui, copiar. E aqui, caso não apareça para você essas opções, você pode clicar aqui em selecionar o SRC. Você pode digitar WGS 84, vai aparecendo opções, ou então já coloca direto aqui o código dele, esse EPSG. Repare que o que apareceu aqui é justamente o que nós vimos anteriormente, WG74, UTM, zona 23N. Então, clique nessa opção e ele vai te mostrar aqui qual que é o SRC original. Qual que é o SRC de destino? É como que você vai reprojetar essa camada. Nós já vamos aproveitar esse procedimento para colocar no nosso sistema geodésico de referência no Brasil. Clique em selecionar SRC e você vai digitar aqui Sirgas 2000, espaço 2000, barra UTM, zone 23S. Aí apareceu para você aqui essa opção. Por quê? O Sirgas 2000 é o nosso sistema geodésico de referência. Nós vimos isso também lá em topografia. Selecione essa opção e clique em OK. Isso está significando que o arquivo original estava em UTM zona 23N WG74, ele vai passar a ser Sirgas 2000 zona 23S. O método de reamostragem pode deixar o vizinho mais próximo. O no data aqui, você coloca menos 999. Isso só para poder remover aquela borda azul, preta que estava aqui na imagem, depois eu mostro para vocês. Você vai deixar aqui, e reprojetado é o nosso output. Sempre que tiver essa opção salvar em arquivo temporário, nós temos que salvar em algum lugar. Salvar no arquivo. Eu vou salvar aqui então dentro da minha pasta, comp, underline L8, underline UNAI, e vou colocar um underline pro, para eu saber que é o arquivo projetado. Sempre vai facilitar isso também para a nossa execução. Acabou de fazer isso? Clique em executar. Então ele acabou aqui o seu procedimento. Finish, clique em close. Quando eu abrir, eu dou um duplo clique no arquivo para ver as informações dele. Ele está processando, às vezes dá uma demoradinha mesmo assim, normal. Então aguarde ele acabar ali. Então no reprojetado ele aparece aqui, ó, o SRC dele agora passou a ser Sirgas 2000 TM zona 23S. Só que ainda quando eu passo o mouse aqui sobre a informação,
Ele tá meio lento. Aí, ó, voltou. Quando eu passo o mouse aqui sobre o campo onde tem a imagem, repare que aqui, ó, o número fica negativo. Ele nunca pode ter coordenada negativa aqui no UTM. Isso é porque o seu projeto ele está configurado conforme o primeiro arquivo que você abriu, que era esse virtual. Então, nesse caso, para facilitar a sua vida, o que eu sugiro? Você vai criar um novo projeto, clique aqui em Novo Projeto. Você quer salvar o projeto atual? Pode salvar. Dentro desse novo projeto, que não tem nenhuma informação, você vai abrir um raster e vai abrir esse arquivo que você acabou de gerar, o projetado. Então, vamos voltar aqui no estacionamento remoto André, dados gerados, aula 1. Aí eu vou abrir esse aqui, ó, comp L8 NAI Pro. Abrir, adicionar. Ele vai abrir o arquivo e você vai clicar em Close. Então, repare que ele está processando e abriu o arquivo na nova janela. E quando você passa o mouse aqui, repare que os números são todos positivos, igual a gente aprendeu em topografia, coordenada UTM. 6 dígitos no eixo X, 7 dígitos no eixo Y. Salve então esse projeto junto com o anterior. Então você vai salvar esse projeto. Já tem um projeto aula 1, então você vai salvar o projeto aula 1, underline Pro, para você saber que esse é o correto, é o que já está projetado. Salve, aqui você tem o seu arquivo então. Repare que agora, pelo menos o meu, as cores já ficaram bem bonitas, né? As cores próximas do que nós estamos acostumados a visualizar, com os pivôs bem nítidos, com suas cores, tudo muito fácil. Então, esse foi o nosso tema dessa aula. Nós ainda não nos atentamos aqui a questões relacionadas como, por exemplo, manipulação de histograma e outras questões, mas isso nós vamos ver posteriormente. Ok? Então, dê uma pausa nesse vídeo e refaça todos esses procedimentos especificamente para a sua área de interesse. Vou salvar aqui o arquivo. Antes de salvar aqui, desculpe, vamos salvar esse arquivo como TIFF, porque às vezes em algumas situações você vai precisar desse arquivo TIFF. Porque esse arquivo aqui, ó, o comp L8, vou abri-lo. Se acontecer isso aqui de não estar respondendo, não clique em nada, espere ele voltar, senão o seu QGIS fecha. Repare que aqui, ó, o tipo dele aqui está como virtual raster. Nós vamos salvá-lo como TIFF. Botão direito em cima aqui do nome do arquivo. Exportar, salvar como. Então aqui, ó, formato já aparece formato GeoTIFF. Nome do arquivo, você não vai digitar aqui nome, não. Você vai vir aqui, ó, sempre que tiver o output, você tem que vir aqui nos 3 pontinhos. Dados gerados, aula 1, eu vou colocar o nome de comp, underline L8, underline UNAI, TIFF, para você saber que é o arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, pode ser TIFF, para você saber que é o arquivo já no formato que você vai utilizar. GeoTIFF, ele é universal, você pode abrir no ArcGIS, no QGIS, no EMP, qualquer arquivo específico que utiliza para essa finalidade. Salvar. Aqui já te mostra já as informações. O SRC você não precisa modificar porque já está com a configuração do arquivo de origem, que é o SIGAS 2000 TM Zona 23S. Dá um OK. Ele está processando aqui essa conversão para GeoTIFF, então basta aguardar. Enquanto ele acaba de fazer, eu vou voltar para a tela inicial, então botão direito, aproximar para a camada, e ele volta para essa camada toda aqui. Então, ele gerou esse arquivo, que está logo aqui embaixo, comp L8 UNAI, desculpa, o TIFF é o de cima, né? Ele gerou esse arquivo TIFF, e tem um arquivo PRO, que é o de baixo, que já estava no formato VRT. Nesse caso, ele também está correto. Para você confirmar que ele é TIFF, basta você dar um duplo clique e ver a informação. Você vai ver que agora aqui, ó, o tipo de arquivo que aparece aqui, ó, o metadata dele é GeoTIFF, que é esse aqui que estou mostrando. Beleza? Então está apto. Eu vou remover aqui o outro arquivo, deixar somente o TIFF aberto, vou salvar. Sempre salve aí de tempo em tempo, que se fechar o programa você não perde o que você fez.
Então ele está finalizada essa nossa atividade, nós acabamos de fazer a composição de bandas. Essa composição você pode fazer de diversas formas, por exemplo, duplo clique aqui, simbologia. Nós falamos que tinha composições 3-2-1, 4-3-2, não foi? Então tá aqui, ó. Se você quiser modificar, faça a composição 4-3-2, banda 4 na vermelho, banda 3 no verde, banda 2 no azul e dá um aplicar. Repare que aqui a vegetação ficou vermelha, igual nós vimos na aula anterior, que falava das composições. Banda 5, 4, 3, dou um aplicar, repare que ficou verde, justamente nessas composições que nós chamamos a atenção. Você pode fazer também uma composição aqui que tem nada a ver, ó, por exemplo, 1, 2 e 3. Se bem que aqui ainda ficou bem parecido. Vamos colocar uma 3, 5 e 2. Aí já vai ficando umas cores mais diferentes. Aqui ficou um azul, né? Repare que aqui ficou um azul nessas áreas. Então você pode colocar a composição que você quiser. Vou deixar aqui 3, 2, 1, que é a composição da forma como nós enxergamos. Então está aqui. Caso a sua imagem não esteja ficando bonitinha, igual a minha aqui, ó, em termos de contraste, você vai aprender isso na aula de histograma, não se preocupe. Faça todas as atividades e qualquer dúvida estamos à disposição. Então era esse o conteúdo, até mais. Obrigado.